Saudações, meninada, tudo bem? Vamos falar nessa aula de hoje, capítulo 5, sobre o trabalho ao longo da história, né? Como é que o trabalho se transformou, qual era a visão sobre o trabalho, como é que ele ganhou importância na sociedade. Então a gente vai dar uma olhada nesse processo de transformação quando a gente fala do trabalho, algo que é tão essencial para nós, seja para a produção de mercadorias ou para suprir a minha necessidade, né? A nossa necessidade em vida. Vamos dar uma olhadinha sobre isso no livro, é o nosso capítulo 5. Pode abrir aí e vamos lá. Beleza. Quando a gente pensa em trabalho, nós temos que ter algumas coisas em mente. O tipo de trabalho que existe, ele está vinculado diretamente ao que nós chamamos de modo de produção, ok? Então, quando nós pensamos em modo de produção, a gente está pensando na forma como nós fazemos as coisas, o esforço humano que é utilizado e o que é que esse esforço humano pode alcançar. Como é que os benefícios, os lucros desse trabalho são apropriados pela sociedade, ficam concentrados nas mãos de alguns ou não. Então, na humanidade, nós temos, pelo menos, né, que a gente costuma estudar, 5 modos de produção. O primeiro é o chamado modo de produção asiático. Esse modo de produção asiático você estudou lá na Mesopotâmia, no Egito, né, na história antiga. Característica básica, super resumo aqui. Você tem um Estado, né, esse Estado, enquanto autoridade, você tem um chefe supremo. No Egito, por exemplo, que a gente estudou um pouquinho mais, nós temos ali o faraó, né? E esse faraó, ele é praticamente dono de tudo que existe. Os trabalhadores, eles estão num regime ali de servidão, trabalho livre, servidão. Toda a produção é coordenada pelo Estado, né? E o Estado trata de utilizar essa produção, seja distribuindo, vendendo, comercializando, como seu interesse, tal qual o seu interesse. Ali há um destaque muito grande para a utilização dos recursos hídricos, né? Não é à toa que essas sociedades antigas, Mesopotâmia e Egito, são chamadas de sociedades hidráulicas. Professor, mas por que chama asiático se a gente está falando de Egito? Porque é um modo de produção característico que a gente vai enxergar primeiro na China, naquela região da China. Você tinha sociedades na China e na Índia já praticando esse modelo. Então, por isso recebe o nome de modo de produção asiático. O segundo seria o modo de produção escravista. Onde é que nós enxergamos esse modo de produção? Principalmente na Roma e na Grécia Antiga, onde a maior parte da mão de obra era mão de obra escrava. Você tem trabalhadores em situação de escravidão produzindo transformando a mercadoria. Aqui no modo de produção asiático, o que nós temos, primeiramente, são pessoas em regime de servidão, pessoas em regime até de trabalho livre e alguns escravizados. No modo de produção escravista, não. Toda a produção, ou melhor, quase toda a produção, é feita com a mão de obra escrava. Tomar bastante cuidado, por favor. Quando a gente fala de modo de produção escravista, você não pode confundir esse modo de produção com a escravidão que aconteceu no Brasil. O Brasil vivia um modo de produção capitalista com a utilização de escravidão. Ela é diferente do modo de produção escravista que nós estudamos principalmente em Grécia e Roma. Ninguém está dizendo que um é melhor do que o outro, que um é pior do que o outro. Nós estamos dizendo que eles são diferentes. Tomar cuidado para não gerar essa confusão, né? Tem muita gente aí confundindo modo de produção escravista com escravidão no Brasil, ou até mesmo a forma como foi esse modo de produção em algumas regiões do continente africano. Depois nós temos o modo de produção feudal, exatamente nesse momento que nós estudamos o feudo, a divisão entre senhores feudais e servos, onde o senhor feudal tem uma responsabilidade de proteger o feudo, e o servo é aquele que trabalha, que constrói, que planta e entrega a sua produção, quase toda a sua produção, na mão do seu senhor feudal. Nesse momento, uma coisa interessante para a gente destacar é que você não tem um poder centralizado, não existe um comércio muito efetivo, né? É um pequeno comércio, a circulação de moeda é quase irrelevante. A maior parte das trocas de mercadoria acontecem, como nós chamamos, por escambo, né? Produto por produto. E aí nós temos o modo de produção capitalista, esse que nós estamos inseridos. Você tem uma grande circulação de dinheiro, de capitais, de recursos, uma grande produção de mercadoria. Lembrar que quando a gente fala de modo de produção capitalista, apesar de não ser o tema dessa aula, mas vamos destacar, o capitalismo não está vinculado só à quantidade de dinheiro que eu tenho.
Quando a gente fala de capital, ele tem no interior dele dinheiro, maquinário, as pessoas que produzem, né, a força humana que está produzindo. Eu também tenho os recursos, minérios. Então não é só o dinheiro em si. O capitalismo é muito mais do que só dinheiro, porque se você pensar, se você estudar, nós temos dinheiro circulando no modo de produção asiático, no modo de produção escravista feudal. Inclusive existe dinheiro circulando no modo de produção socialista. Esse modo de produção socialista, ele é caracterizado por quê? Pelo Estado ser o detentor dos meios de produção. E aí, bastante cuidado. O Estado não é dono de tudo, né? O Estado é dono dos principais meios de produção. Ele vai se ocupar principalmente do quê? Das grandes fábricas, extrações de minério, do controle das riquezas, dos recursos, do sistema bancário, e não necessariamente de tudo aquilo que é produzido de todo o trabalho. Não é bem assim. Claro, a gente tem que tomar um cuidado. Toda vez que eu falo de modos de produção, seja o asiático, seja o escravista, seja o feudal, seja o capitalista ou seja o socialista, não apareceu, eu vou circular por fora, nós temos que olhar o modelo que foi implementado, porque não vão ser modelos iguais. Você tem uma base de organização desse modo de produção, mas a forma como o trabalho acontece, como a apropriação da riqueza acontece, para quem ela fica, para quem ela vai, apesar de eu ter 2, 3, 4, inúmeros países capitalistas, alguns países socialistas hoje, eles não ocorrem da mesma forma. Então, olhar com bastante cuidado para a gente não confundir quando nós estivermos analisando esses modos de produção. Pois bem, o que é trabalho? Marx, quando escreve o Capital, né, ele está preocupado em fazer o quê? Em fazer uma análise sobre a organização do capitalismo, como é que as riquezas são produzidas, quem é que produz. Nesse texto, o Karl Marx, ele não está fazendo necessariamente uma defesa de revolução, porque quando a gente estuda Karl Marx, a gente estuda bastante isso, né? A revolução socialista, a chegada ao poder, a revolução comunista, não. Nesse momento a gente está tentando entender como é que funciona o capitalismo. Claro que vai ter uma crítica, né? Todo o trabalho de um intelectual traz uma crítica sobre aquilo que ele está vendo. Para Marx, trabalho é o quê? É um processo em que participam a pessoa, eu e você, né? O indivíduo, e a natureza. Então somos nós e a natureza. Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula, controla seu intercâmbio material com a natureza. Marx enxerga no trabalho a nossa ação sobre a natureza. Como é que nós transformamos essa natureza? Qual é a nossa capacidade de força que eu posso exercer nessa natureza? O que dela eu posso tirar para suprir as minhas necessidades, a necessidade do coletivo, lembrar que nós estamos em sociedade, então nós produzimos para o coletivo, e como é que esse trabalho é mais ou ele é menos valorizado, ele gera mais ou gera menos recurso para o indivíduo, e quem é que acaba ficando com a maior parte da produção de riqueza, né, que o Marx vai chamar de lucro. Aqui do ladinho, à nossa direita, você tem, né, um recorte, né, uma imagem do filme Tempos Modernos do Chaplin. Meninada, se vocês não assistiram, seria bom assistir. Tem no YouTube inteirinho, sabe? Ele é bem tranquilão. Pelo menos veja as principais partes. Esse filme é bastante interessante porque ele apresenta esse processo de transformação da sociedade. Como é que um indivíduo, um operário, dentro de uma fábrica, como é que ele se integra, como é que ele se choca com o funcionamento dessa fábrica, como que a sociedade está ao seu redor, como é que ele enfrenta as dificuldades de moradia, de alimentação, inclusive a própria dificuldade de estabelecer o relacionamento amoroso, né? Você tem uma história de amor por trás nesse filme. Ele é bem interessante, né? Se você puder, por favor, assista, ele é bem legal e inclusive dá para a gente fazer bastante debate sobre eles, seja aqui pela nossa videoaula, né? Ou seja, em sala de aula, quando a gente retornar. Ok. Destaque para essa frase. O trabalho ele é um elemento de socialização. Nós temos que enxergar o trabalho como um elemento de socialização. Trabalho é atividade intelectual. Trabalho é atividade braçal. Trabalho pode ser as duas atividades ao mesmo tempo. Quando nós pensamos numa aula, pode ser esse tipo de aula que a gente está tendo aqui mesmo, sabe? Uma videoaula. Existe um esforço meu e seu, que são ao mesmo tempo intelectual e físico. Eu tenho que me manter numa postura, você tem que se manter em uma postura, a gente cansa,
né? É natural cansar durante esse exercício. Eu preciso estar prestando atenção, estar focado. Existe um monte de coisa ao meu redor tentando tirar a minha atenção. Seja o meu próprio celular, seja, sei lá, a minha sede, fome, seja o cansaço por estar na frente do computador, numa sala de aula, o cansaço por estar sentado. Então, o trabalho, ele exige um esforço tanto intelectual quanto um esforço físico, né? A gente pode ter variações de mais intelectual ou mais físico, mas nós vamos ter os dois. Veja bem, então, por conta do trabalho, nós acabamos constituindo sociedade. A gente convive, colabora. Por quê? Porque o indivíduo, ele não é, dentro da nossa sociedade, do modelo de sociedade que nós temos, capaz de produzir 100% daquilo que ele necessita. Eu não sou capaz de produzir, ou pelo menos não quero, não tenho interesse de fazer uma mesa. Eu quero comprar a mesa pronta. O meu trabalho é um trabalho de sala de aula. Eu quero comprar, sei lá, uma cafeteira, estou olhando ao meu redor para dar exemplo, uma cadeira, um ventilador, um tapete, um ar-condicionado, uma televisão, prontas. Eu não quero necessariamente ter que produzir isso. Então eu dependo de uma rede de pessoas ao meu redor que produzem e também necessitam da minha atividade como professor em sala de aula, para que eu forme intelectualmente, no meu recorte das ciências humanas, indivíduos para que eles possam, seja numa faculdade, seja em outro tipo de trabalho, mais físico ou mais braçal, se integrar à sociedade. Então, o trabalho tem que ser visto por nós como um elemento de socialização. Nós estamos em sociedade e o trabalho é essencial para esse processo. Quando a gente olha historicamente o trabalho, eu acho bem legal essa imagem. A gente tem ali um homem bem fortão, né? Carregando uma pedra num formato esférico até o alto de uma montanha. Esse cara é o Sísifo. E ele, que se considerava o homem, né, o Sísifo, se considerava o cara mais forte da Terra, foi desafiado, né, a levar essa pedra até o topo da montanha. E ele seria considerado, de fato, se conseguisse isso, chegar até o alto da montanha, deixando a pedra lá, essa pedra não poderia rolar para baixo, seria considerado o homem mais forte da Terra. O que o Sísifo fez? Falou, é nós, vamos, né? Tranquilão. Ele pega a pedra, começa a rolar essa pedra, né, para o alto da montanha. Só que quando ele chega no alto da montanha, ela não é plana, ela é pontiaguda. Então a pedra não se equilibra ali. O que acontece? A pedra rola para baixo. E o Sísifo não poderia desistir dessa atividade, desse desafio. Ele teria que rolar a pedra até que ela ficasse parada no topo da montanha. E não vai conseguir nunca, porque ele não pode alterar nem a pedra, nem a montanha. Esse é o mito, de forma resumida, que nós acabamos de falar, de Sísifo, que trata de uma atividade, e essa atividade que o Sísifo vai realizar é chamada de trabalho, como algo inútil, que não alcança nada. Então, na Grécia Antiga, o trabalho era visto como algo inútil. O que era valorizado na Grécia Antiga? Era valorizado a política, era valorizada a filosofia, a poesia, era valorizado a arte da guerra. Mas o trabalho, esse trabalho mais braçal, e assim é o conceito inicial, praticamente era visto como algo de pessoas inferiores, né? Eram pessoas inferiores que iriam realizar esse tipo de atividade. Essa é a visão da onde? Da Grécia. A gente está falando sobre Grécia. Muito bem. Quando nós olhamos para a Idade Média, havia uma visão medieval sobre o trabalho. E essa visão medieval ela vai sendo reproduzida naquele momento. Aquela sociedade enxerga o trabalho como uma espécie de punição, né, para o ser humano. O ser humano desobedece a Deus, a criação divina. Essa é uma visão europeia, vamos sempre lembrar, a gente está falando de uma visão europeia nesse momento. Teria desobedecido a Deus e Deus haveria de ter punido o ser humano por meio do trabalho. Né? A gente no paraíso, nós teríamos acesso a todo tipo de alimento das formas mais tranquilas possíveis, sem grande esforço. Por ter desobedecido, nós tínhamos que produzir para atender às nossas necessidades. Então, essa é uma visão medieval. A gente vê a visão da Grécia e a visão medieval, nenhuma delas enxerga o trabalho como algo importante, bom para a sociedade. Essa palavra, a própria palavra trabalho, ela teria surgido de um instrumento inicialmente, olha só aqui no texto, que eram utilizados por agricultores, né, na hora de extrair o trigo, de extrair o milho das espigas, acabou se transformando num instrumento de tortura. Como é que funcionava isso?
Os trabalhadores que não aceitavam o baixo salário ou a longa jornada de trabalho acabavam se revoltando. Então esses caras eram presos nesse instrumento, né? Geralmente o que se fazia? Amarrava o trigo, o milho aqui nesse tipo de asterisco, e alguém ficava batendo ali, rasgando o trigo e o milho para tirar o produto. Então esses caras, né? O revoltoso, né? Era preso aqui e era torturado. Só que tem uma coisa interessante. Quem era o torturador, a pessoa, o carrasco, é que era chamado de trabalhador e não a vítima. E aí uma coisa sempre importante quando nós tratamos de ciências humanas, ciências sociais. As palavras podem ter seu sentido alterado, e não só em longo prazo. 1000 anos atrás, 500 anos atrás, a gente pode ter palavras que alteram seu sentido em 20, 30 anos, até menos, depende muito, até menos tempo, nós podemos ter essas expressões, né, alteradas. O trabalhador, que no começo era o carrasco, depois vai ser a pessoa que exerce atividade e era uma vista de forma negativa. Hoje, depois do renascimento comercial, depois da reforma protestante, de todas as mudanças promovidas por uma sociedade iluminista, né, o capitalismo, o trabalho ganha uma importância muito grande na sociedade. Ele é visto de forma positiva, né? É algo que me engrandece, me enobrece, dá sentido à minha vida. Só recordando, né? No feudalismo, só quem trabalhava eram os servos. A atividade dos nobres não era trabalho. O trabalho, aquele que planta, que colhe, aquele que pega a mercadoria e transforma em um sapato, né? Pega a matéria-prima e transforma em mercadoria para ser comercializada, seja o servo ou o artesão, só eles trabalhavam. O dia a dia do nobre, o dia a dia de uma família real, o dia a dia do clero não era chamado de trabalho. Por quê? Porque na Idade Média você tem essa visão negativa sobre o trabalho. Na imagem, nós temos aqui servos, né, trabalhando sobre a terra, produzindo para um senhor feudal. Ali no fundo você tem o que seria o castelo, né, bem lá no fundinho, bem distante. Certo. Durante o processo do renascimento comercial urbano, que também vai rolar o renascimento cultural, nós temos uma mudança essencial na sociedade, que é o surgimento das cidades, cidades essas administradas pela burguesia com grande quantidade de trabalhadores, e aí a lógica começa a se alterar. Quando nós olhamos aqui para essa imagem, a gente vê um monte de atividade, né? Nós vamos encontrar pessoas em alguma coisa como se fosse uma feira. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Vou pegar a vermelha que eu acho que vai aparecer mais agora. Como uma feira. Nós temos diversas atividades comerciais. Aqui como se fosse uma espécie de um açougue. Existe aqui poderia ser alguma coisa como uma taverna. Tem uma igreja assim próxima, né? Então nós temos diversas atividades sendo realizadas. A cidade é o local do trabalho e o trabalho ganha importância nesse momento. E uma coisa interessante, apesar de a gente não estar na aula de história, é sempre bom lembrar, né? A burguesia ela buscou cercar, olha aqui, tem uma muralha. Essa muralha cerca essa cidade inteira para protegê-la, né? Então não é uma cidade que está dentro de um castelo. O castelo está lá longe, está em outro local. É uma cidade cercada para se proteger de invasões, se proteger de ataques e assim por diante. Nessa estrutura da cidade medieval, da cidade do período do Renascimento, o trabalho acaba ganhando uma importância muito grande. As oficinas que surgem, né, as oficinas de trabalho, elas são essenciais, com os papéis divididos, né, bem claro, a gente tem aqui um modelo desses papéis. Está escrito em espanhol, mas é tranquilão para a gente. E cada local, né, você tendo ali uma pequena, né, experiência de especialização de quem faz o quê, em qual momento. Né? Muito bem, vamos avançando. Adam Smith, já lá na frente, né, no período do Iluminismo, vai afirmar que trabalho também é lugar de conflito. Por que o trabalho também é um lugar de conflito? Porque você tem interesses diferentes no local do trabalho. Aquele que está produzindo, aquele que coordena a produção, aquele que é dono do local de trabalho, tem interesses diferenciados. Nas relações de trabalho, vamos ler o textinho aqui, se impõe uma lógica de classe, caracterizada pelo egoísmo dos comerciantes e dos manufatureiros. Isso aqui é texto de Adam Smith. Adam Smith, ele percebe que uma parcela de quem é comerciante, de quem vai ser industrial no futuro, os manufatureiros, não estão interessados em uma
integração social, estão interessados apenas em si. Então, para Adam Smith, esse egoísmo ele tinha que ser controlado. Se o Estado precisasse controlar o egoísmo para fazer um comércio funcionar melhor, para fazer a produção funcionar melhor, para fazer a sociedade se envolver de uma forma mais incisiva, esse Estado poderia intervir. Os primeiros se unem a fim de reduzir os salários ao máximo e os segundos buscam aumentar a sua remuneração. O Adam Smith alerta para a tendência de abuso por parte do corporativismo mercantil, da aliança de diversos industriais buscando apenas o seu lucro e dos monopólios. Lembrar que você tem uma crítica muito grande ao monopólio aqui, porque o monopólio dificulta a produção, encarece o produto, não gera uma disputa comercial. Geralmente incolui com o Estado, quando o Estado aceita. Lembrar que o Estado absolutista ele aceitava esse monopolismo. Então, para Adam Smith, também é preciso alterar a estrutura de Estado para combater esse monopólio. Defende salários satisfatórios. Os trabalhadores deveriam ter condição de receber salário para suprir as suas necessidades de moradia, alimentação, de saúde, de proteção. Então, isso era essencial. Essa visão de quem? Do Adam Smith. Então a gente está inserido naquilo que a gente chama de meios de produção e força produtiva. O ser humano, no textinho aqui, o ser humano, através dos meios de produção, aproveitados da natureza ou criados pela própria humanidade, transforma o meio natural, transforma a natureza de acordo com o seu interesse. Se eu preciso atravessar um rio, eu faço uma ponte. Se eu preciso, por conta do comércio, contornar uma montanha e contornar essa montanha me faz perder muito tempo, eu faço um túnel, sabe? Eu rasgo essa montanha no meio para acelerar o meu processo comercial. Ao transformar a natureza por meio do trabalho, e o trabalho é ação humana, o ser humano emprega a sua energia pessoal e coletiva, A gente não vai conseguir construir uma ponte sozinha, nós precisamos de um grande grupo de pessoas exercendo essa atividade, então o coletivo é essencial para esse processo. Força de trabalho e gera o resultado, o produto. Então, o produto ele é resultado de um coletivo que emprega a sua capacidade de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que nós precisamos em sociedade. E nessa teoria mais clássica econômica, vamos lá no texto. O capital é ao lado da terra, terra mesmo, terra para a gente plantar, e do trabalho, da nossa capacidade de transformar a matéria-prima em mercadoria, um dos 3 fatores de produção. Então, quais são os 3 fatores de produção na teoria clássica? O capital, e o capital concentra não só dinheiro, concentra recursos, maquinário, concentra o trabalhador, por exemplo, que são o conjunto de elementos indispensáveis a um processo produtivo. Na teoria clássica, é impossível pensar o processo produtivo sem a reunião de capital, terra e trabalho. Sem isso, nós não alcançaríamos a produção, sem isso, o trabalho não ganharia a sua importância. Bem, meninada, a gente encerra esse capítulo. A tarefa fica à página 174, as atividades 6, 7 e 8. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!